Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, todos tenham tido aí um dia bastante produtivo de trabalho, que estejam ou retornando para suas casas ou em casa aí de uma forma segura com as famílias. Meu nome é Steven Zung, eu sou médico de formação, diretor médico do Axê, e estaremos juntos aí com a presença de duas pessoas bem especiais que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, nessa live de hoje. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a área de comunicação institucional e o RH do Axê por proporcionar mesmo esses momentos de interação corporativa e esses momentos de maior proximidade, onde a gente consegue ter um contato mais informal e conversar sobre outras questões e outros assuntos que não o dia a dia de negócios e reuniões que permeiam aí a nossa agenda. Então, parabéns a esses eventos e essas ações têm sido muito importantes mesmo para minimizar esse impacto do distanciamento. A gente teve o show de talentos aí semana passada, bem bacana, os vídeos do YouTube sensacionais, então parabéns a toda a área. Eu vou ser o moderador de vocês numa série de lives organizadas pela diretoria médica. Essas lives vão acontecer semanalmente a partir dessa semana, com a presença de 2 ou 3 profissionais da área da diretoria médica, com diferentes formações e diferentes expertises, trazendo para vocês informações não só relacionadas à Covid-19 em si, mas também essa nossa nova maneira de vivenciar, de viver e de interagir depois de todo esse isolamento. A ideia é que seja um momento de muita interação com vocês. Vocês têm aí todo o chat que vocês podem encaminhar as perguntas aqui para a gente. Então, a ideia é que seja um momento descontraído, informal, que a gente possa conversar sobre diversos assuntos e que vocês possam aproveitar as informações que a gente vai passar aqui para vocês. Nessa primeira live, a gente escolheu o tema de autocuidados nesse momento de pandemia e isolamento, e essa escolha não foi por acaso. Na verdade, essa semana a gente comemora o Dia Internacional do Autocuidado. Nessa sexta-feira agora, dia 24 de julho, 24/7, comemorado e instituído pela Organização Mundial de Saúde como Dia Internacional do Autocuidado, no sentido de colocar um holofote mesmo e de trazer a importância deste olhar em relação ao autocuidado, que vai direcionar a nossa saúde física e a nossa saúde emocional também. E essa importância e esse olhar, segundo a OMS, tem que ser 24 horas por dia, 7 dias da semana, e por isso que ela escolheu o dia 24/7 para comemorar realmente esse dia do autocuidado. A OMS coloca aí 7 pilares em relação ao autocuidado. Muitos desses pilares a gente vai começar a conversar agora, mas eu queria só salientar o primeiro desses pilares, que é a importância de informações sobre saúde. E é justamente com essas informações sobre saúde, informações confiáveis sobre saúde, que a gente vai conseguir realmente tomar as melhores decisões para direcionar as mudanças e todas as decisões e as rotinas do nosso dia a dia para levar realmente a uma vida mais saudável, com uma qualidade de vida mais adequada. E para levar essas informações sobre saúde hoje, eu tenho duas pessoas muito especiais e que eu tenho o prazer e a honra de trabalhar, que é a Ana Paula Bispo Lacerda. Ela é farmacêutica, nutricionista e gerente médica aqui do Axê. Ana, quer falar algumas palavras para o pessoal que está aí ouvindo a gente? Sim, obrigada. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer principalmente ao convite, né, desse desafio aqui dessa live, de conversar e me conectar com todos vocês. E também parabenizar a iniciativa. Eu acho que a gente está com um tema super quente, numa semana que tem tudo a ver aí com autocuidado, e eu vou tratar especialmente da parte da alimentação, que é um dos pilares do autocuidado aí que a OMS está propagando, que eu acho que é super relevante para o momento de hoje, para a gente levar para a nossa vida em diante. Então, obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, Ana. E a próxima a próxima pessoa que vai estar aqui com a gente hoje é a Francine Papaiordanou. Ela é dermatologista, é a nossa querida gerente médica do Axê, responsável por todas as estratégias médicas da unidade de negócios de Derma. Fran? Boa tarde a todos.
Steven, obrigada pelo convite. Ana, obrigada por estar aqui junto comigo. E obrigada a todo mundo que está conectado aqui. Vou falar sobre pele, cabelos, um pouquinho sobre unhas. E aí, já vou falar sobre tudo isso com vocês. Obrigado, Fran. Obrigado, Ana, pelas palavras. Ana, passo a bola para você aí para conversar um pouquinho com o pessoal sobre alimentação e esse momento que a gente está vivenciando aí sobre autocuidados e a importância disso. Vai lá. Obrigada, Steven. Bom, de novo, boa tarde para todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Eu acho que eu consigo passar? Eu consigo passar. Bom, então, como eu comentei, eu vou falar sobre alimentos em tempos de pandemia, na verdade, alimentação em tempos de isolamento, né? E eu tento sempre ter uma visão positiva de tudo isso que está acontecendo, e acho que quando a gente pensa na parte da alimentação, o fato da gente estar um pouco mais dentro de casa e mudando a rotina, e na verdade até o ângulo, né, a forma de olhar a nossa rotina, faz com que a gente possa se reconectar melhor com a questão do alimento. O fato de estarmos mais em casa, de estarmos mais em contato com a família, a gente acaba... Vocês estão todos vendo minha tela? Deixa eu colocar. Se reconectando com o compromisso de se alimentar em casa, e essa é uma realidade que hoje a gente tá vivendo, né? E o quanto isso é importante, né? O quanto é importante a gente se reconectar com a presença mais constante em casa, acaba sendo uma realidade hoje nessa nova rotina, com as crianças em casa, com a família em casa. E o que isso melhora quando a gente pensa na alimentação? O fato da gente estar mais presente em casa, a gente acaba estando talvez com mais organização e melhorando esse pilar, que é um pilar super importante para a alimentação saudável. A gente acaba tendo talvez mais tempo para fazer pequenos intervalos e fazer aqueles lanches, né, os pequenos lanches com mais calma, e talvez não correndo dentro do consultório ou no trânsito. Além disso, a gente está mais conectado com a possibilidade de cozinhar, né, de fazer nosso próprio alimento. Além disso, como eu disse, como a gente está em constante contato com as crianças, a gente consegue ter um olhar um pouco mais dedicado às escolhas das crianças também, e nos tornando cada vez mais referências para essas crianças na alimentação. O fato de estarmos mais juntos em família pode nos proporcionar aí a gente conviver mais em família, e até mesmo voltar, nos reconectarmos com aquele momento do jantar, todo mundo reunido, e mais distantes do celular e da TV, se possível, não? E também uma coisa que chama atenção é que às vezes em casa a gente também consegue se hidratar e estar mais atento a esse ótimo hábito que é consumir aí no mínimo 8 copos, né, de água por dia, minimamente. A abordagem que eu vou trazer aqui para vocês, só reforçando um pouquinho, é uma abordagem mais comportamental, tá bom? E acho que dentro da pandemia e dentro do isolamento, tem muitas coisas que a gente pode se atentar, e como eu falei, muitas coisas aqui que a gente pode nos reconectar para buscar uma alimentação cada vez mais saudável. Por outro lado, a gente também tem alguns desafios, né? E aqui tem uma frase que eu gosto bastante, que é: o ser humano se nutre de alimentos, mas também de sentimentos. E algumas vezes, ou na nossa rotina, vamos dizer, antes da pandemia, a gente também tinha isso. Mas hoje, com toda essa mudança da rotina, com um certo contexto aí de angústia, alguns medos, a própria ansiedade, as incertezas, acabam sim, né, fazendo parte da nossa vida. E eu queria dizer que tudo bem se tiver isso acontecendo, tudo bem se um dia não for tão bom assim e você estiver mais ansioso, e de repente até você compensa ali num bolo de chocolate, ou mesmo num doce que talvez você esteja evitando. Eu acho que a gente também tem que praticar uma certa gentileza conosco mesmo, e isso também faz parte do autocuidado, né? A gente se conhecer, se conscientizar e se permitir.
Agora, diante desse contexto que não é tão de sentimentos, muitas vezes que não são tão bons e que às vezes nos fazem compensar de forma negativa para o alimento, eu queria convidar vocês a pensarem um pouquinho sobre 2 tipos de fome e até mesmo que vocês pudessem no dia a dia de vocês e na rotina de vocês verificar se qual é essa fome, se identificar nessa fome, até para você poder entender quais são os gatilhos. Uma delas é a fome física, fisiológica, que a gente vai sentir o estômago roncando, a gente tem mais consciência do que a gente vai escolher, né, como opção na comida. Essa fome, ela cresce aos poucos, não é aquela fome avassaladora que às vezes a gente se pega, né, e aquela fome também específica, eu vou falar um pouquinho na outra fome. E a comida eu comi, eu já me sinto saciada. Quando eu falo da fome emocional, eu tô falando de uma ausência de sinais físicos, né, então eu não tenho a barriga doendo, nem aquele gosto, né, mais amargo na boca. Eu tenho desejos específicos, e é muito comum, né, no consultório, quando está atendendo, a pessoa tem, eu gosto do chocolate tal, da marca tal, eu tenho vontades loucas por isso. Então, é muito específico na maioria das vezes. Você não tem distância significativa entre as refeições, se você já está dizendo ou sentindo fome, e muitas vezes necessidade de grande volume e urgência. É aquele chocolate que você ia pegar só uma barrinha, mas a hora que você viu, você comeu a barra inteira. Então, eu queria convidar vocês a pensarem sobre si, já que a gente está falando de autocuidado. Você tem fome de quê? Qual que é a sua fome? Será que você consegue identificar no seu dia a dia se essa fome ela é física ou se essa fome ela é mais emocional? Será que você consegue identificar os gatilhos que te levam a ter esse comportamento? Isso são exercícios que a gente vai fazendo, e claro, exercício toda vez que a gente vai fazendo mais, a gente vai ficando melhor. Então, se você já conseguir entender ao longo do seu dia o quanto cada uma dessas fomes impactam no modo como você está comendo, eu acho que aí você já começa a se reconectar e se relacionar diferente com o alimento. E aí, como eu disse anteriormente, é esperado sentir-se mal, ansioso, tenso, a gente está realmente diante de um novo desafio. Seja gentil com você, se cobre menos, seja gentil com o seu corpo, não fique imaginando que tem que ser a fulana ou a ciclana, tentem se desintoxicar um pouco dessas, que são até, na maioria das vezes, nem são tão realidades assim, né, são mais fake news, vamos dizer assim, não são tão verdades, mas que a gente acaba se contaminando para poder seguir, ter aquele corpo, ter aquele... Então, vamos ser mais gentil conosco e aceitar que sim, a gente tem momentos difíceis e muitas vezes eu posso compensar na comida e entender esses gatilhos. Eu queria deixar aqui alguns conceitos bem simples, né, porque a gente não tem tanto tempo para falar, mas que eu acho que são importantes para a gente poder ir conectando na nossa rotina. A primeira é dietas restritivas. Não estamos em épocas de dietas restritivas, então nada de low carb, Atkins, come mais ovo da gema mole, da gema dura, não vamos falar de dieta restritiva, vamos comer, se quiser fazer um equilíbrio melhor, calórico e da balança, né, energética, reduz um pouco as porções, se for o caso, se você talvez não esteja conseguindo fazer atividade física, que é uma questão importante que está acontecendo nesse momento, né, a gente está reduzindo atividades físicas talvez mais aeróbicas, por questões, não posso ir na academia, não consigo frequentar o parque, enfim, então, vamos reduzir as porções, em vez de consumir aquilo que eu estava consumindo antes, quando eu estava fazendo atividade física, reduzir a porção pode ser uma ideia, mas nada de dietas restritivas, ok? Um outro ponto que eu queria que vocês pensassem é, cada vez mais que a gente se conecta com alimentos naturais, in natura, quer dizer, aqueles que já estão embalados lá pela natureza, do tipo banana, milho, tomate, todos esses que eu coloquei aqui, castanhas, as carnes, enfim, a gente acaba, com certeza, se a gente tem uma quantidade maior desses alimentos na nossa dieta, a gente está seguindo uma dieta saudável. Agora, se a gente tem maior quantidade de alimentos mais ultraprocessados, que é esse nome que a gente dá quando a gente fala na nutrição, a gente está basicamente aqui comendo açúcar, sal, gordura e farináceos, né? Principalmente a farinha branca. Então, eles têm uma baixa densidade nutricional. Esse é um outro conceito também. Quando a gente consome alimentos in natura, maior densidade nutricional. Quando a gente consome alimentos ultraprocessados, pior densidade nutricional. Posso, de vez em quando, comer uma besteirinha? Sim, mas se a sua dieta for 80%, 90% composta por alimentos in natura, certamente você vai aí conquistar uma saúde melhor.
Um outro ponto que eu queria provocar vocês é sobre descascar mais. Vamos descascar mais, vamos comer mais as frutas in natura e os alimentos mais naturais e desembalar menos. E aí eu acrescento com uma informação aqui. Quando a gente fala de alimentos, ou por exemplo, um suco de caixinha, o refresco, que é como se fosse o Tang, não sei se vocês sabem, mas ele tem cerca de 5 a 20% que é o suco natural e o restante é açúcar, basicamente. O néctar, apesar de ter esse nome tão bonito, mas que na verdade não é o néctar de verdade, não, ele quer se conectar com a natureza, mas no fim ele tem só 20 e 30% de suco de fruta e o restante açúcar. E o suco natural, que aí sim, a gente está falando de 100% do suco da fruta. Mas se eu quiser, se eu estiver pensando, prefiro a fruta ou prefiro o suco? Prefiro a fruta. A fruta sempre vai ser mais rica em fibras, em vitaminas, em minerais, mas o suco pode ser uma opção de vez em quando, não existe alimento proibido, né? Existem boas escolhas ou melhores escolhas, e nesse caso a fruta é uma boa opção. Normalmente, para uma pessoa de 1.800 a 2.000 calorias, são 3 porções de fruta ao dia. Outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente... hoje em dia, né, para a gente cozinhar, parece que eu só vou cozinhar, ou só vale a pena cozinhar se eu seguir a receita do chefe tal, ou se for um esquema Masterchef. Então, tá tudo muito gourmetizado, isso tá, né, direto nas redes de TV, então, né, a gente tem realities e tudo mais. Isso é legal, mas tá muito glamourizado e parece que se a gente come ou vai para a cozinha, é legal só se eu faço assim. Então, eu queria convidar vocês também a desgourmetizar. Vamos comer arroz, feijão, uma carne e uma salada. É super densidade nutricional, é super fácil de fazer e é uma combinação nutricional extremamente equilibrada e adequada. Aí podem me perguntar, mas pode arroz branco? Pode arroz branco com cenoura, arroz integral, pode arroz com feijão. Então, pode, tá? Só não pode comer extremamente mais ultraprocessados do que deixar de se alimentar de produtos mais naturais, tá bom? E o outro ponto que eu quero deixar aqui é o 20, que é um número meio cabalístico da nutrição, e aí que eu vou dividir em 2 pontos, 20 minutos. 20 minutos é o tempo que a gente leva para o nosso sistema nervoso central entender que eu estou saciado, que eu já entrei em saciação. Então, não adianta a gente ir lá se alimentar e comer em 5, 10 minutos. Provavelmente a gente vai comer muito mais do que a gente deveria. Então, procurem comer mais devagar. Comam uma salada, com calma, depois comam o prato principal. A hora que chegar lá na sobremesa, certamente você não vai estar com tanta fome assim e vai aceitar comer um pedacinho menor do doce. Isso em casa, né? Apesar da gente estar em casa, achar que nem necessariamente a gente está com mais tempo, mas às vezes a gente está com um pouco mais de disposição de fazer isso de forma mais calma. Então aproveitem esse momento que talvez vocês consigam exercitar mais nos 20 minutos. Os 20 dias, e aí é um desafio um pouco maior, que é o que eu quero deixar a mensagem de que é possível sim a gente mexer no nosso paladar. Existe a questão do açúcar, que sempre vem, mas eu não consigo ficar sem açúcar, eu tenho essa questão com açúcar. Bom, se a gente conseguir se privar ou diminuir o consumo por 20 dias, existe na literatura estudos que dizem para a gente que a gente consegue modular esse nosso paladar. Então, é possível sim, nada está perdido, um pouquinho de paciência e um pouquinho de exercício pode fazer com que a gente module o nosso paladar e passe a não aceitar tanto coisas tão doces. Boas escolhas, e aqui eu vou passar bem rapidinho para finalizar com vocês algumas opções para que vocês levem aí de mensagem final para o dia a dia de vocês, falando um pouco das refeições. No café da manhã. Bom, café da manhã eu queria muito e gosto muito quando colocam boas fontes de proteína como os ovos, não só o pão com manteiga e o leite com café. Isso tem baixa densidade nutricional. Colocando frutas e colocando uma fonte de proteína, isso ajuda bastante. E fonte de proteína, não seria muito adequado colocar peito de peru ou mortadela, né? Prefiram fontes de proteínas mais naturais, como é o caso do ovo, aqui no exemplo. No almoço, aí são boas fontes de carboidratos, tubérculos. Quem são os tubérculos? As batatas, o inhame, a mandioca. Sempre tenta colocar um refogado, uma salada e opta por fontes de proteína. Se tiver querendo fontes de proteínas mais magras, as carnes brancas, né, que a gente chama, são os peixes e os frangos. E no caso das carnes vermelhas, o patinho é uma boa opção.
No jantar, também prefira refeições mais leves, peixes, frangos, como fonte de proteína, verduras e legumes. Isso também vai ajudar num outro ponto e um outro pilar importante, que é o sono, né? Comer muito à noite, já ir dormir, certamente vai ser indigesto e pode sim interferir na qualidade do seu sono. Então, tentem fazer essa mudança para ver se vocês conseguem também ter um sono mais reparador. Aqui algumas ideias que são sempre relevantes de dormir, né? Ceia, é preciso, é obrigatório? Se tiver com fome, sim, né? Sempre se tiver com fome. Aí você pode usar um chá, você pode até comer um iogurte, e frutas e sementes. Sementes são super interessantes da gente colocar na nossa dieta, e não é muito comum na dieta do brasileiro, né? Sementes como chia, abóbora, girassol, hoje elas estão bastante disseminadas aí nos mercados. E os lanches intermediários também a gente come quando a gente tem fome. E pode ser o quê? Iogurte, sucos, frutas, sementes e castanhas. Então a gente tem a natureza tem um arsenal de possibilidades, e eu acho que hoje a gente está aí nesse contexto de poder tentar experimentar coisas novas para sempre se cuidar. Esse Dr. Michael Greger eu sou fã dele, enfim, ele tem vários aplicativos, um site super interessante, e ele tem essa frase que eu queria deixar para finalizar com vocês, que nossas escolhas alimentares fazem a diferença, e ela é só nossa. É só a gente que pode decidir por nós mesmos e pela nossa saúde. Então, a mensagem era essa. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o próximo palestrante. Obrigada, Ana. Muito legal sua aula, adorei. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, desculpa, estava com o áudio desligado. Só um minutinho aqui. Eu tinha parabenizado a Ana pela aula dela e vou começar com a minha aula agora. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre pele e cabelos, e é um momento muito importante de explicar como que eles podem, a saúde da pele e dos cabelos podem ser influenciadas pelo estresse nesse momento que está todo mundo passando. E além de alguns cuidados diários essenciais. Então, a gente sabe que a saúde e a qualidade da pele é diretamente relacionada à nossa saúde física e à saúde mental, principalmente. A saúde também depende, né, da pele dos cabelos, das unhas, de uma alimentação adequada, como a Ana falou aqui para vocês. Nós devemos ter um controle sobre alguns fatores que gerem radicais livres. Radicais livres são decorrentes de um processo que chama estresse oxidativo, que acho que muitos de vocês já ouviram falar. Então, tabagismo, poluição em excesso, radiação, alguns produtos químicos, e eles levam o nosso organismo a permanecer num estado mais inflamatório. A atividade física é muito interessante e importante para a pele e para os cabelos, mas o excesso de atividade física também gera radicais livres e pode não fazer tão bem assim. E é muito importante, até o motivo principal da gente estar falando aqui, é o controle do estresse e ansiedade nesse período. Então, alguns hábitos durante o isolamento podem desfavorecer a saúde da nossa pele e dos cabelos. Então, como a Ana já citou aqui, o excesso de alimentos prontos industrializados, o aumento da ingestão alcoólica. Então, durante esse período, a gente tem até pesquisa sobre isso, as pessoas ingerindo mais álcool. Alteração dos hábitos de sono, então, por preocupação, a pessoa acaba dormindo muito tarde, acordando muito cedo, isso vai prejudicando de um modo geral. Algumas pessoas começaram a se empolgar a fazer atividade física durante esse período com as alternativas de internet, mas outras não, diminuíram muito, então é importante salientar isso. E a alteração da própria rotina de trabalho, que gera um pouco mais de ansiedade, porque é uma situação nova para todo mundo, né? Aqui eu citei algumas doenças que podem ser desencadeadas ou pioradas com fatores estressantes, como aqui o momento da pandemia que a gente está passando. E vou falar principalmente para vocês sobre queda de cabelo, dermatite seborreica e acne. E eu escolhi esses temas principais porque são temas que
recebi muitas queixas no consultório durante esse período e as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Então, resolvi falar desses 3 principais para vocês. Então, o eflúvio telógeno é o tipo de queda mais comum durante esse período. Esse nome é um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês por que tem esse nome, eflúvio telógeno. A gente sabe que mais ou menos 85% das mulheres vão ter um episódio desse tipo de queda durante a vida. Esse tipo de queda de cabelo gera um impacto na autoestima da mulher e dos homens também. E 30% dos pacientes que têm esse tipo de queda de cabelo têm uma sensação esquisita que às vezes não sabem explicar bem o que é, mas existe sim dor no fio de cabelo, e isso é chamado tricodínia. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso para vocês. Então, esse tipo de queda é chamado eflúvio telógeno porque o nosso fio de cabelo possui ciclos de crescimento. Existe a fase de crescimento, que é a fase anágena, uma fase de repouso, que é a fase catágena, e a fase telógena é essa fase de queda. Os nossos fios estão ciclando constantemente e nem todos estão na mesma fase. E o que acontece nesse tipo de queda é que, por conta de um fator específico desencadeante, e o estresse pode ser um deles, os nossos fios vão ciclar mais rapidamente para essa fase telógena, e quando os fios apresentam mais ou menos 50% de acometimento, a gente começa a ver essa rarefação, ou seja, o couro cabeludo fica meio ralo. Então, principalmente os pacientes queixam de uma queda de cabelo nessa região, fica mais visível nessa região. Alguns pacientes podem ter queda dos pelos do corpo, pelos pubianos, por exemplo, e normalmente esses fiozinhos curtinhos e menos pigmentados, que são fiozinhos novos. Então, quem tem esse tipo de fio, isso é até interessante que mostra que os cabelos estão crescendo nessa região. Então, aqui só citando que outras causas que, além do estresse, podem ser algumas doenças agudas, então é importante passar por um médico para tentar descobrir o que está acontecendo e não atribuir tudo ao estresse. Doenças crônicas podem levar a esse tipo de queda também. Uso de drogas, o que é muito comum nas mulheres, às vezes quando elas interrompem o uso de anticoncepcional, isso gera uma alteração hormonal e cai bastante cabelo. A dermatite seborreica, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e o estresse que eu falei no início. 30% dos casos a gente não consegue descobrir o que causou. Eu achei interessante trazer essa informação aqui, que nos casos pós-Covid, é possível observar esse tipo de queda também. E é o mesmo padrão de reação que ocorre, às vezes, algumas outras infecções virais, como, por exemplo, na dengue e na influenza. Alguns pacientes relataram também o couro cabeludo mais sensível. Isso é dado de um estudo científico publicado. O tratamento é importante, imprescindível identificar a causa, porque pode não ser estresse, e aí a gente tem que repor uma vitamina específica, falta de ferro é super comum, alteração de tireoide, coisas desse tipo, a gente tem que tratar, não tem jeito. O tratamento vai ser conforme a causa identificada. Se a causa for o estresse, o principal é tentar manejar isso da melhor forma possível, ter paciência, porque vai passar. E podem ser utilizados produtos tópicos, conforme a indicação, né, do seu médico, ou até nutracêuticos, que são vitaminas e minerais por via oral, para melhorar o metabolismo do fio, para ele crescer mais forte. O que é importante é não diminuir a frequência das lavagens. Muitas pessoas ficam com medo porque o cabelo cai muito na hora do banho. Os cabelos caem por inteiro, não são cabelos quebrados. E aí, principalmente, as mulheres evitam, às vezes, lavar o cabelo, e isso piora muito a queda. Não deixar de pentear também, é importante manter a rotina normal com os cabelos nesse período. E também é importante ver se é mesmo eflúvio. Às vezes o paciente está mais em casa, fica de olho mais ali no chão da casa, no travesseiro. E é importante salientar que a gente perde mais ou menos 150 fios de cabelo por dia. Então, ficando mais em casa, você vai observar mais cabelo. Então, pode ser que nem seja um eflúvio também. Então, aqui, só para explicar mais uma vez, que quanto mais preocupado você fica, mais cabelo você perde. Então, manter a tranquilidade nesse período é fundamental e faz parte do tratamento. Aqui, falando um pouquinho sobre o couro cabeludo sensível, que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto também, achando que pode ser alguma coisa, é muito subjetivo, porque só o paciente sente. Então, às vezes, é uma sensação de formigamento, de coceira, de ardência no couro cabeludo, isso acontece mesmo. Pode ser agravado por alguns fatores ambientais, como muito sol no couro cabeludo, ar-condicionado e vento, fatores hormonais, esse estilo de vida mais desregrado, como a gente citou aqui, mas o estresse e até alterações psiquiátricas um pouco mais severas
podem levar a esse tipo de queixa. Então, é importante também tratar a causa. Falando um pouquinho aqui sobre dermatite seborreica, que é a famosa caspa, né, o nome mais frequentemente utilizado. Ela pode acontecer no couro cabeludo, no corpo e na face, e algumas pessoas consideram, quando não tem muito conhecimento, acham que isso pode estar ligado à falta de higiene. Isso não é verdade, e isso afeta muito também a autoestima dos pacientes. Então, o estresse pode causar, e a pessoa que tem acaba às vezes ficando mais estressada porque é extremamente desconfortável. É uma doença crônica, ela tem controle ao longo da vida, muitos pacientes conseguem controlar e ficar super bem, e às vezes quando vem algum fator desencadeante, que pode ser o estresse, o tempo frio, imunidade baixa, vem as crises, e aí esse paciente piora. Além da dermatite seborreica, pode haver uma queda de cabelo associada. Então, a gente sabe que acontece, no momento do estresse, um aumento da atividade das glândulas sebáceas, dos locais com maior predominância delas, couro cabeludo, face, principalmente o tronco. Esse ambiente fica mais oleoso e é mais propício para um tipo de fungo se proliferar ali, que se chama malacésia. E aí esse fungo tem um metabolismo específico dele e vai causar uma reação inflamatória no local, que faz esse local ficar vermelho com esse aspecto de descamação. É importante as mesmas orientações que eu fiz para a queda de cabelo manter para a dermatite seborreica. E aí, junto com o dermatologista, a gente vai escolher o melhor tipo de shampoo, algumas loções específicas para o tratamento. E existem casos mais graves que precisam usar medicamentos mesmo, até por via oral, como isotretinoína, antifúngicos. E aí, junto com o seu médico, você vai ver qual que é a melhor opção. Falando um pouquinho aqui sobre acne, esse termo até saiu na capa do New York Times esses dias, esse termo maskne, que são lesões tipo acne que aparecem no local de uso das máscaras. E elas acontecem principalmente por conta do aumento do atrito no local, né, na face, o lugar fica abafado e tem uma proliferação de fungos e bactérias. Então, a pessoa tanto pode ter uma piora da acne, como um início de acne por conta do uso da máscara. Às vezes, pode ser só uma dermatite de contato também, então é importante avaliar direitinho. Algumas orientações importantes é preferir máscaras de algodão, ou seja, que não sejam de um tecido sintético, porque a pele consegue respirar melhor. Lavar essas máscaras com frequência por questões de higiene e também de eficácia da máscara. Evitar o uso de maquiagem o máximo possível e usar sempre um hidratante adequado, porque o hidratante melhora a função de barreira da nossa pele e evita o atrito, de certa forma, com os tecidos. O tratamento é basicamente como o da acne comum, então, às vezes podem ser necessários medicamentos, antibióticos, e na maior parte das vezes é só o controle mesmo do uso da máscara e produtos tópicos. A acne comum, como eu disse, também pode piorar nesse período, e as recomendações de cuidados e tratamento também são as mesmas. Se você não apresentou nenhum tipo dessas alterações, então isso é ótimo, mas é fundamental manter alguns cuidados básicos, mesmo dentro de casa. Se você tiver como fazer isso, vai ser muito importante para a sua pele, que é manter uma limpeza adequada, a hidratação e o uso de protetores solares. Algumas dicas importantes é evitar banhos muito quentes, principalmente a pele do corpo, porque resseca muito, evitar o uso de buchas, evitar a esfoliação excessiva, a lavagem excessiva do rosto, mesmo que apresente acne, e evitar o uso de sabonetes antibactericidas, porque eles tiram a camada de proteção da nossa pele. Aqui é um tema, principalmente as pessoas mais vaidosas gostam muito de falar sobre isso, que são alguns cuidados a mais. Então, isso para quem tem realmente um empenho em cuidar da pele. Nesse momento, você pode aproveitar que está mais em casa e caprichar nesses cuidados. Então, fazer máscaras capilares e faciais uma vez por semana, caprichar nessa rotina de skincare, que é um tema que está tão em alta ultimamente, fazer massagens faciais, preparar esses alimentos menos industrializados e cuidar da sua saúde mental, fazendo meditação, praticando yoga, uma leitura de um tema que não seja relacionado ao trabalho. Isso com certeza vai impactar de uma forma positiva na saúde da sua pele e dos cabelos. E aqui, esse é meu último slide, só explicando, porque é também uma dúvida frequente, se existe alguma regra na forma de como usar os produtos
diários. Então, as pessoas que capricham um pouco mais nisso, não existe uma regra, existem sugestões. As únicas etapas fixas são as etapas de limpeza e a proteção solar, que é a última. Para as mulheres que usam maquiagem, a maquiagem vem depois do protetor solar. Então, aqui uma rotina ideal seria o uso do demaquilante primeiro, seguido do sabonete, a água micelar para complementar essa limpeza. O hidratante viria depois, antes de um creme de tratamento. A ordem do creme de tratamento e do hidratante pode ser invertida, dependendo da condição de pele da pessoa. E, por último, o creme para a área dos olhos. E para quem quiser caprichar mais ainda, aí tem as máscaras, os óleos faciais, os esfoliantes, aí isso fica a critério, né, da disponibilidade de cada um e da necessidade da pele. Corri um pouquinho para não passar do tempo. É isso, muito obrigada. Obrigado, Fran. Obrigado, Ana. A gente quis colocar uma apresentação um pouquinho mais curtinha mesmo, para dar tempo da gente poder interagir com vocês e poder trazer as perguntas e as dúvidas que o pessoal trouxe aqui nos comentários. Inclusive, alguns conceitos bem bacanas aí. A Ana trouxe a questão da fome emocional e fisiológica, que nem sempre é muito fácil distinguir, né, Ana? Mas eu acho que permeia aí todo o dia a dia nosso, e especialmente nesse momento, ainda mais a questão da aceitação, permissividade, super relevante. A minha Nutella é minha companheira para momentos específicos aqui, então é bem importante. Eu acho que o equilíbrio é a chave mesmo para tudo isso, né? A Fran também, essa questão de masking, não conhecia não, Fran. É um conceito bem bacana, bem interessante. Eu acho que vivenciado realmente por todos nós, e cada vez mais a necessidade de sair de máscara. Isso vai demorar um tempinho ainda até isso não ser necessário. Então é um conceito e dicas bem bacanas, sim. Eu estou com algumas perguntas, eu vou dividir um pouquinho as perguntas aí entre vocês, e por favor, fiquem à vontade para responder ou para complementar algumas coisas. Queria começar com a Ana. Só falando, a gente recebeu uma pergunta aqui relacionada eu imagino aqui, a Covid-19 propriamente dita, em relação ao que tem saído na mídia, o que é exagero, o que é real, o que é preocupante. A gente vai ter uma live na próxima semana que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Covid-19, fatores de risco, e daí eu vou deixar essa pergunta especificamente para a live da semana que vem, tá? Então, vou passar aqui com a Ana. Ana, uma primeira pergunta aqui que chegou, que eu vou passar para você, comentar um pouquinho sobre o suco integral, né? Então, gostaria de saber se o suco integral, né, de uva, tem outros também, mas aqui especificamente suco de uva, e sucos onde o rótulo diz que possui 100% da fruta, mas é industrializado, eles são realmente confiáveis e saudáveis? Legal, boa pergunta. Como eu comentei, o suco, quando ele é natural da fruta, ele certamente é melhor do que outros de caixinha, que são muito ricos, tem muito açúcar na composição. Eu sempre recomendo que, seja para criança ou para adulto, é sempre melhor não tomar o suco, por exemplo, com as refeições, não seria tão ideal. O ideal é sempre a fruta, tá? Ela é sempre a preferência, ela é a número 1. Então, por exemplo, após o almoço, ao invés de tomar o suco, prefira a fruta. E depois você pode tomar água. Agora sim, ele pode ser uma opção. Eu só realmente não recomendo que seja uma opção constante, mas sim alguma opção ali no lanchinho, em algum momento especial, tá bom? Eu queria só aproveitar só uma coisinha que você comentou de alguém que comentou antes do que é mentira, a verdade da Covid, mas só sobre alimento específico, eu tenho só um recadinho para passar. Gente, não tem nenhum alimento milagroso para Covid, né, 19. A gente não existe esse alimento, e tem muita fake news, tome um shot do não sei o que lá, né? Isso sim não é nem exagero, isso é falso. Então, só mantenha a alimentação saudável que vai ficar tudo bem. Legal, Ana. Fran, tem uma pergunta aqui relacionada à vitamina C. Posso aplicar vitamina C pura na pele e dormir? Ou seria melhor aplicar pela manhã? E tem algumas questões, só complementando, que talvez a vitamina C poderia até piorar a acne. Como que é o papel aí da vitamina C e como que ela poderia ser utilizada aí para a pele? Então,
Na maior parte dos casos, eu gosto de prescrever para os meus pacientes pela manhã, porque a vitamina C ela vai ter uma ação antioxidante na pele. Ela, de certa forma, protege a pele da radiação solar de uma forma secundária, ela não é um filtro solar, mas quando a radiação entra em contato com ela acaba oxidando por nós, né? E também exerce uma ação antioxidante, independente de ter radiação ou não. Então, eu gosto pela manhã. Existem algumas vitaminas C específicas para uso noturno quando a porcentagem é muito alta. E aí, nesse caso, seriam exceções. Mas eu gosto mais pela manhã por conta de contribuir para a fotoproteção. E para pacientes com acne, geralmente, quando a porcentagem é mais alta, às vezes o veículo, quer dizer, aonde a vitamina C está, pode ser um creme, um gel. Então, para a porcentagem mais alta, às vezes elas já são mais cremosas, um pouco mais densas. E às vezes, por conta do veículo, pode acabar causando acne. Então, é possível quem tem acne usar vitamina C, é só escolher um produto adequado. Obrigado, Fran. Uma pergunta para vocês duas, porque primeiro eu queria ouvir a Ana e depois a Fran. A gente está num momento enfim, de isolamento social, onde muitos de nós estamos privados aí da exposição do sol, grande parte do nosso dia. Como que a gente faz e como a gente consegue ter níveis adequados aí com essa maior privação do sol em relação à vitamina D? Ana, quer começar? Só no mudo, Ana. Obrigada. A vitamina D ela é extremamente importante por ser um nutriente relevante para o sistema imunológico. Então, níveis adequados de vitamina D é algo que a gente clinicamente persegue para que a gente saiba que esse paciente está protegido aí do ponto de vista imunológico também. A gente também sabe que a vitamina D, a principal fonte dela é a própria exposição ao sol. E aí eu adoro ter uma dermatologista aqui do meu lado para ela poder fazer o contraponto com relação ao que tem aí na literatura. A gente também sabe que se expor ao sol sem nenhuma proteção por cerca de 15 minutos pode ser suficiente para que a gente faça a manutenção desses níveis. A questão é que hoje em dia a gente às vezes nem consegue, né? Porque estamos mais isolados, estamos mais em casa. Então, assim, se há dúvidas, se está difícil mesmo fazer alguma exposição em proteção, aí depois eu quero que a Fran complemente, para que você tenha esse valor, seria interessante verificar os níveis, né, de vitamina D, aí você pode conversar com o seu médico ou a própria nutricionista, para aí também fazer, se for necessário, uma suplementação adequada para fazer essa manutenção. Então, a vitamina D, ela nos permite isso, né, que a gente consiga, de fato, rastrear e entender esse nível, e aí entrar com alguma suplementação, se for necessário. Do alimento mesmo, é mais difícil a gente obter, mas normalmente já está presente em óleos e sementes. A vitamina D também é possível a gente obter dos alimentos, mas a nossa fonte principal ainda é o sol. Então, em relação à exposição solar, né, a vitamina D, a exposição solar, ela auxilia para a gente manter a produção de vitamina D. Em casos de deficiência, a gente precisa repor de uma forma específica. E, assim, esse tema é um pouco controverso em relação à exposição solar, mas hoje em dia a gente já sabe que os protetores, eles não bloqueiam a produção de vitamina D, então você pode usar o protetor, e é óbvio que apesar de um risco-benefício, a pessoa não vai ficar tomando sol ali continuamente sem protetor para ter vitamina D, porque o risco de câncer de pele, por exemplo, é muito relevante também. Então, mas assim, independente disso, o protetor não bloqueia a produção da vitamina D. E você não precisa expor o corpo inteiro, pode ser, por exemplo, só as pernas, do joelho para baixo, que seja se você só tiver como se expor na varanda de casa, isso é o suficiente. Se você for ficar pouco tempo, aí, óbvio, não precisa de protetor solar. Já em questões de mais tempo de exposição, aí você passa o protetor. Obrigado, Ana, obrigado, Fran. Ana, duas perguntas aqui em uma, rapidinho. Queria que o pessoal perguntou aqui um pouquinho sobre a quantidade de sódio, o risco de alta quantidade de sódio nos alimentos industrializados e processados, e o azeite de oliva extra virgem. Vilão ou é mocinho? Ótimo, adoro.
Adoro que o alimento é sempre assim, né? É ambíguo, ou ele é ruim ou ele é bom. Mas vamos lá para a primeira parte. E realmente essa pergunta é bem interessante, porque eu vou dar um exemplo. Salsicha. Se a gente consome 2 salsichas, a gente já consumiu a quantidade de sódio necessária no dia. Então, alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, é que eu não gosto de falar industrializado, parece que a indústria está fazendo coisas ruins, não são todas. A gente tem produtos bons, embalados e que estão disponíveis, né? Aquela questão da gente saber escolher, ler o rótulo, tem todos esses pontos dentro da nutrição que são relevantes. Então, assim, miojo, né? Ou macarrão instantâneo, falei a marca, mas macarrão instantâneo. Um macarrão já é metade do que você precisaria no dia. Então, assim, uma refeição, você já está consumindo metade do que você precisaria no dia, esse alimento certamente está passando da conta de sal que você precisava. Então, normalmente, os alimentos ultraprocessados são à base de sal ou açúcar, uma quantidade muito grande, e, como eu comentei, farináceos e gordura. Essa é a base deles, densidade nutricional super baixa, então eu diria que eles não são alimentos apropriados para uma dieta equilibrada. A outra pergunta é sobre azeite. O melhor azeite que existe é, de fato, o extra virgem, e, inclusive, existe uma questão que as pessoas perguntam muito. Posso usar ele, aquecer? Pode. Existe uma preocupação com os óleos, que seria a produção de ácidos graxos poliinsaturados. E quando a gente fala, por exemplo, da composição do azeite extra virgem, ele permite sim que a gente leve ele a altas temperaturas. Ele é uma boa gordura, óleo de coco também é uma boa gordura, manteiga também são boas gorduras. Gorduras cada vez mais próximas do natural ou feitas com ingredientes mais naturais acabam sendo boas gorduras e boas opções. Extra virgem, eu vou chamar ele de mocinho nessa história. Obrigada. Obrigado, Ana. E essa questão de mocinho ou vilão, às vezes depende da semana e do mês e dos artigos científicos publicados, né, Ana? Porque às vezes sai alguma coisa. Tem essa variável, mas o extra virgem, esses que eu comentei, eles estão se mantendo no topo da lista. Legal. Fran, ainda falando de vitamina C, o pessoal quer saber se mesmo passando vitamina C aí pela manhã, tem problema passar maquiagem depois? Como que é isso? Não tem problema nenhum. Então, aí da ordem seria passar a vitamina C, o protetor solar por cima, a maquiagem por último. Não interfere em nada, não tem problema. Legal. E outra pergunta, Fran, eu nem sabia o que era isso, eu confesso para vocês que eu vi agora, fui pesquisar para saber o que era. Existe uma frequência ideal do uso da Forel, que é enfim, você vai explicar o que é. Usá-la diariamente pode ocasionar algum problema? Então, Steven, vou te contar. A Foreo é uma esponjinha de limpeza ultrassônica do rosto. Ela tem um revestimento de silicone, tem para vários tipos de pele. E eu brinco que é uma frescurinha de beleza, assim. Ela limpa bem a pele, é legal para usar, mas ela é dispensável, é super cara. Existem algumas versões, algumas cópias que às vezes não têm o mesmo poder de limpeza, porque não emite esse ultrassom. Mas assim, aí a frequência é não ser um uso excessivo, porque aí você acaba até sensibilizando um pouco mais a pele. Você tira excessivamente a camada de gordura, da mesma forma que você não vai limpar com sabonete muitas vezes ao dia, com ela também não. Então, assim, essa maquininha acho que seria ideal uma vez ao dia, tá? 2 vezes eu já acho muito, embora tem gente que fala que possa de manhã à noite, mas eu acho que uma vez ao dia, ela, e no outro horário, só a limpeza comum mesmo. Obrigado, Fran. Mais um dos diversos aprendizados hoje. Ana, falando em necessidade diária, né, de água que você falou, isso é bem divulgado, realmente, essa necessidade. O pessoal quer saber se chá sem açúcar ou chimarrão também está valendo ou tem que ser água? Tem que ser água. Mas, claro que esse entra como líquidos que a gente consome no nosso dia a dia.
mas eu gosto sempre que a gente pense na obrigação desses 8 copos de água. E o restante entra como extras, porque já esses 8 copos a gente muitas vezes não consegue chegar. Legal. O pessoal deve ter ficado triste com a sua resposta, Ana, mas eu acho que é isso. Fran, falando um pouquinho de dermatite seborreica, que você colocou e exemplificou ali alguns tratamentos, mas assim, existe realmente um tratamento mais definitivo, uma cura, ou é só um tratamento de manutenção e alguma coisa que a gente coloca e tem aí à disposição para o controle da dermatite seborreica? Então, é mais um controle, mas para alguns pacientes, quando tem casos muito avançados, às vezes a gente usa a isotretinoína oral. Ela não é uma indicação de bula, mas na prática é muito utilizada. A isotretinoína é mais utilizada para acne, a indicação de bula é acne. Mas como a gente sabe que ela diminui a atividade das nossas glândulas sebáceas, mesmo quando a gente interrompe o uso, então interrompe, ela volta um pouco, mas muito dificilmente volta a ser o que era antes. Isso é a própria atividade da glândula sebácea. E como a dermatite seborreica tem tudo a ver com a atividade da glândula sebácea, então isso pode ser um tratamento que faça regredir o grau da doença. Curar 100%, uma pessoa que tem um grau leve, ela já não vai usar a isotretinoína, né? Então, assim, é sempre importante a pessoa saber que em algum período da vida dela, mesmo que ela esteja super bem, pode acontecer, se tiver alguma coisa, uma queda de imunidade muito importante ou um estresse muito relevante, ela pode voltar em algum grau. Obrigado, Fran. Ana, última perguntinha para você, e daí, depois da pergunta, eu queria que você já emendasse aí um pouquinho as suas últimas considerações para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre alimentação e imunidade, né? A gente está num momento de falar muito em relação à imunidade, muitas pessoas buscando desesperadamente caminhos não mais adequados para isso. Queria que você falasse um pouquinho, rapidinho, sobre alimentação e imunidade e as últimas considerações para a gente encerrar aqui a sua participação, Ana. Tá ótimo. Bom, como eu comentei, né, na outra, acabei emendando uma pergunta, uma resposta na outra, mas eu queria deixar aqui clara essa mensagem de que não existe nenhum alimento específico que vai me ajudar a ter uma imunidade melhor ou que vai me proteger, vamos dizer assim, do vírus tal ou tal. É importante a gente entender que o mais um alimento só, em qualquer situação, mesmo óleo de coco emagrece, não é isso são mitos que são vendidos para a população, porque a gente quer agora se proteger e a gente quer sempre emagrecer. Então sempre vão ter esses benefícios vendidos e associados a algo milagroso. Não existe nada milagroso. O que existe é uma dieta adequada, é sempre o todo. É sempre, a gente se alimenta no mínimo 6 vezes no dia, você vai ter que fazer uma escolha do que você está consumindo, né? Nas grandes refeições e nas pequenas ali do seu dia. Então, as suas escolhas nesses momentos é que vai determinar a qualidade, né? Que vai determinar a sua saúde e vai definir o seu futuro, né? Sobre isso. O quanto de doenças crônicas não transmissíveis você pode desenvolver, o quanto de energia você vai ter e o quanto a sua imunidade vai te ajudar em momentos como que a gente está passando agora, ou mesmo nos invernos, né? Outonos e invernos de todos os anos, que a gente está sempre preocupado com esse ponto da imunidade. É claro que existem nutrientes que a gente, estudando eles individualmente, sabe que eles ajudam. Vitamina C, zinco, a vitamina D, como a gente comentou, mas nenhum deles substitui o ato da boa alimentação e das escolhas corretas. Então, acho que dentro desse contexto, acho que essa é a minha mensagem, né? Eu queria muito deixar para vocês que eu particularmente não gosto muito, como eu brinquei, vilão, mocinho, esse alimento é bom ou ruim. O que é bom é a dieta. O que é boa é a nossa escolha. Então, eu queria deixar aqui vocês com essa mensagem. Procurem fazer boas escolhas. Tentem tirar desse momento algo positivo para vocês e para a família, nesse contexto da alimentação, que é algo tão presente, né? E que perpetua aí por, como eu falei, no mínimo 6 vezes no seu dia. E tentem ser gentis com vocês. Quando ficou triste, comeu o bolo, ficou triste
e acabou compensando de alguma forma no alimento, não se culpa depois. Tudo bem, depois você, sei lá, você come uma saladinha e vai ficar tudo bem. Não é hora, e eu não acho nunca, mas acho esse momento específico, não é hora da gente ficar reforçando sentimentos ruins. A gente já está com tantas demandas, né? Então, vamos ser gentis conosco e o alimento pode muito bem te ajudar a ser gentil com você. Então, fiquem bem, fiquem em paz. Espero que muito em breve todos nós estejamos juntos só para comentar sobre essa fase aí difícil. Um beijo para vocês e obrigada de novo por tudo. Tchau, tchau. Obrigado, Aninha. Fran, última pergunta, e aí eu queria que você encerrasse também com as suas últimas considerações. Quanto tempo depois do tratamento com isotretinoína pode engravidar sem risco? Olha, a recomendação de bula é pelo menos 12 meses. Na prática, a gente sabe que com aproximadamente 2 ou 3 meses já é possível, mas é super importante conversar, se for uma gestação planejada, conversar com o dermatologista e com o obstetra para entender melhor assim a visão deles. Mas se acontecer de alguém engravidar sem querer em um período menor de 1 ano, não precisa se desesperar, porque a droga já é eliminada antes desse período. Se olhar a bula, vai estar escrito lá 12 meses. Ok, Fran. Últimas considerações, últimas palavras aí para a gente encerrar? Eu queria finalizar só dizendo para vocês que é super importante não fazer automedicação. Procure sempre um médico dermatologista. Às vezes para coisas que possam até parecer mais bobas, como uma caspa, por exemplo, que às vezes a pessoa está acostumada a tratar, mas a gente sabe que os medicamentos, principalmente os dermocosméticos, são caros. Então, às vezes a pessoa vai na farmácia impulsionada por uma propaganda super legal, gasta um dinheiro e aquilo ali acaba fazendo mais mal para a pele da pessoa, né? Então, não vale a pena, assim, é legal ter uma orientação para você fazer isso da melhor forma. E principalmente quando a gente fala de doença, a importância não é só financeira, é uma questão mesmo de saúde. E é isso, queria agradecer a todo mundo que entrou aqui, ficou até agora também. Obrigada, Ana e Steven. Obrigado, Fran, pelas suas últimas palavras. Queria agradecer novamente aí a vocês duas, excelentes interações, excelentes dicas. Tem uma definição de autocuidados que eu gosto muito, que fala que autocuidados é a capacidade de olhar para você mesmo e entender o que o corpo e as suas emoções estão dizendo, né? E eu acho que hoje vocês ajudaram mesmo a aguçar esse nosso olhar, a aguçar esse nosso entendimento, para que a gente busque aí 24 horas por dia, 7 dias da semana, esse nosso autocuidado para o bem-estar físico e principalmente emocional aí nesse momento que a gente está passando. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente nessa live, certinho aí 1 horinha. E semana que vem a gente se encontra novamente com uma nova live aqui, trazendo informações e dicas importantes para vocês. Obrigado.